Atenção! Faça isso para melhorar a sua experiência no evento. Se você estiver no computador, toque na engrenagem no canto inferior do vídeo e escolha a qualidade 1080. Se você está no celular, toque na engrenagem no canto superior do vídeo. Ao tocar na engrenagem, toque na opção Qualidade e escolha a qualidade 1080. Fazendo isso, a qualidade do vídeo vai Tudo ficar... começou quando me mudei do interior da Bahia para Belo Horizonte, onde moro atualmente. Passei a minha infância e minha adolescência na Bahia. Me mudei para BH ainda com 16 anos. Venho de uma família de renda muito baixa, onde minha mãe se virava para manter sozinha a nossa família com apenas um salário mínimo e sem casa própria. Meu maior sonho sempre foi cursar uma faculdade e me formar. Minha maior inspiração foi minha mãe. Meu primeiro desafio foi correr atrás desse sonho de me formar em uma universidade. Eu não tinha chance de conseguir isso pagando, pois não tinha condições financeiras para custear uma particular. Então, eu só tinha uma opção: entrar na universidade através do ProUni. Após um ano de estudos em casa e sozinha, eu obtive um excelente resultado no Enem e entrei na Faculdade de Serviço Social em 2006 como bolsista ProUni, 100% na PUC Minas. Na universidade, desde o começo, meu desejo de prestar concursos públicos me impulsionou. A instabilidade financeira e o desemprego recorrente da minha mãe foram as principais fontes de motivação para eu construir uma carreira no serviço público. Foi a partir do sexto semestre que eu comecei minha jornada como concurseira. No início, eu estudava muito errado, mas desistir não era uma opção. Eu ansiava profundamente por isso, pela segurança de um salário mensal. Naquela época, já tinha em mente o meu cargo dos sonhos, o concurso do INSS. Reprovei em vários concursos, mas tive uma grande surpresa no último que realizei enquanto ainda estava na faculdade. E não foi qualquer concurso, foi o do INSS. Sim, ainda na faculdade fui aprovada dentro das vagas para assistente social da Previdência Social, justamente o concurso que eu sonhava. Eu nem acreditei. Por mais que eu não estudasse com foco em concursos há muito tempo, o conhecimento adquirido na faculdade estava muito fresco na minha mente e me ajudou nesse desafio. Mas mal sabia eu que esse sonho se tornaria uma grande decepção. O resultado do concurso saiu e ainda faltavam 6 meses para eu me formar. Eu até procurei a secretaria da universidade para perguntar se haveria algo que eu pudesse fazer para ter meu diploma mais rápido, mas fui informada que não. Fui nomeada para o concurso do INSS faltando 4 meses para me formar, mas não pude tomar posse por ausência do diploma. Isso me deixou sem chão. Fora isso, descobri depois que uma colega da mesma sala que eu, que também havia participado desse concurso, mas que havia sido aprovada fora das vagas, conseguiu se formar de maneira excepcional e antecipada, diferente de mim, que tive isso negado pela faculdade. Fui aprovada dentro das vagas, tive meu pedido negado pela faculdade. É claro que eu sofri muito, que chorei muito e ficava imaginando por horas como a minha vida e a vida da minha família seria diferente caso eu tivesse assumido aquele concurso. Sofri por ter pedido a oportunidade e por uma colega não ter compartilhado comigo o que ela havia feito para conseguir justamente o que eu precisava, adiantar a minha formatura. Eu tinha todos os motivos para desistir. Apesar de ter passado por isso, eu sabia lá no fundo que eu ainda me tornaria uma assistente social concursada. Então eu decidi dar a volta por cima. Sabia que não seria uma tarefa fácil, mas optei por continuar lutando pelo meu cargo público e pela minha estabilidade. Me formei no final de 2009 e continuei fazendo alguns concursos e em nenhum eu obtive sucesso. Na época, não havia tantas oportunidades como temos hoje. Minha jornada como concurseira formada envolvia muita dedicação. Minha rotina era extremamente pesada, pois eu trabalhava muito distante da minha casa e só conseguia estudar à noite e nos finais de semana. Eu trabalhava muito, atuava como assistente social, mas com um emprego estável, onde poderia sair a qualquer momento. Nessa época, meu método de estudos era completamente errado. Eu só fazia leitura e praticava poucas questões. Eu não entendia como os concursos públicos funcionavam nessa época, mas eu era uma insistente social. Eu não tinha desistência como opção. Cheguei até mesmo a levar materiais de estudos para minha lua de mel. Eu sabia que esse dia chegaria. Então, após 4 anos nesse processo cansativo, eu finalmente fui aprovada e nomeada no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Neste cargo, alcancei a minha tão sonhada estabilidade. Comecei a ganhar um salário digno e que nunca tive acesso antes, e a minha vida e a vida da minha família começou a ser transformada. Mas depois de anos com meu cargo estabilizada, uma chama voltou a acender no meu coração e eu decidi novamente estudar para concursos. Eu já havia concluído 4 especializações na área do serviço social e não desejava fazer mestrado.
Enxerguei os estudos para concursos como forma de continuar crescendo os degraus da minha vida profissional, após ter realizado o meu sonho de ser mãe. Nesta época, já em 2021, eu comprei diversos cursos preparatórios para concursos voltados para assistentes sociais e também de outras áreas, para conhecer o que o mercado estava oferecendo para os alunos. Investi muito em cursos, materiais, comprava uma coisa ali, outra ali, gastei uma fortuna. Eu também mergulhei de forma profunda no conhecimento sobre metodologia de estudos e métodos de aprendizagem. Fui estudar sobre o assunto e buscar aprender como podemos fazer para aprender mais em menos tempo, já que eu trabalhava 6 horas no meu cargo e nessa época eu já era mãe, tinha uma criança pequena para cuidar. Paguei mentorias caras, investi em livros muito bem indicados e me vi estudando para o concurso pretendido e, ao mesmo tempo, aprofundando sobre o mercado de preparação para concursos públicos. Isso me fez entender toda a minha jornada de evolução, onde cheguei ao ponto de dominar o processo de preparação e identificar todos os meus erros no passado que me fizeram demorar mais para ser aprovada. Nesse processo todo, eu descobri e entendi o meu chamado, que é o motivo de eu estar aqui hoje falando tudo isso para você. Naquele instante, eu já senti uma gratidão enorme pela minha conquista de ser servidora pública. Eu, inclusive, havia sido aprovada neste novo concurso para o qual estudei, mas no fundo do meu coração percebia que não estava completamente satisfeita. Toda essa experiência acendeu uma luz na minha cabeça e foi nesse momento que eu percebi que a minha trajetória para me tornar uma assistente social concursada tinha um propósito que ia muito além de mim. Eu sabia que poderia ajudar meus colegas a atingir os objetivos que eu já havia alcançado. Foi aí que eu decidi criar o Aprova S e me dedicar a ajudar outros assistentes sociais a mudarem suas vidas assim como eu mudei a minha. Passar em um concurso pode ser desafiador, mas não é impossível. Todo esforço sempre traz recompensas e é totalmente alcançável com o método correto. Materiais de qualidade fazem toda a diferença para o alcance de uma aprovação. Foi nesse propósito que o Aprova S, cursos e mentorias para assistentes sociais, foi criado. Juntei tudo o que eu aprendi em um só lugar, materiais de qualidade e uma metodologia única no mercado do serviço social. E hoje temos o curso completo Aprova S, um curso único no mercado de preparação para assistentes sociais. Conseguimos reunir em um só curso aulas com os melhores professores de serviço social do país, ferramentas e materiais que são indispensáveis para a sua aprovação. Com isso, te convido a participar deste evento gratuito e conhecer a nossa metodologia, uma amostra do que te espera no curso completo Aprova S. Vamos lá? Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Amanda, coordenadora da Aprova S. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite tão, mas tão esperada no nosso evento Assistente Social Concursada 2025. É o primeiro evento do Aprova S nesse ano. Nós estamos com grande expectativa, estamos muito, muito felizes por você estar aqui hoje conosco, assistente social do país inteiro. Olha, eu quero conhecer você que está aqui, que reservou esse momento para participar conosco dessa semana de aulas. Coloca aqui para mim no chat de onde vocês são, se você já é assistente social formado, ou se você ainda é aluno do curso de serviço social, quero conhecer você. Coloca aqui para mim, vamos lá, vamos conhecer, ó, já temos 1000 pessoas aqui ao vivo com a gente. Eu quero conhecer um pouquinho de onde você é. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só, a Kelly é de Barreiras, a Alice é de Niterói. Seja bem-vinda, Alice. O Elisandro é do interior de São Paulo. A Marcela está dizendo que já é formada. A Iracene, de Barra de Garças. Daniele, de Sorocaba. Gente, está passando tão rápido que eu nem conseguindo acompanhar. Sejam todos bem-vindos. Olha, eu quero dizer para vocês que nós preparamos essa semana de aula de uma forma muito especial. Todo evento da Aprova S é muito especial, mas o primeiro do ano, olha, tem um gostinho muito, muito especial. Olha, como vocês já sabem, vocês devem ter visto lá a nossa divulgação, é uma semana inteira de aulas focadas
em temas para concursos públicos, tá? Eu creio que vocês viram os nossos convites e se você está aqui hoje é porque você anseia em se tornar um assistente social concursado. Ou seja, o cargo público, olha, pulsa um pouquinho no seu coração e você está no lugar certo. Eu vou falar para vocês aqui qual a nossa programação dessa semana e eu espero que vocês venham conosco ao longo de todos esses dias. Olha, hoje, segunda-feira, dia 13, nós vamos estar aqui com a professora Flávia Florencio. Ela vai ministrar o conteúdo para a gente de questão social para concursos públicos. Vou acompanhar aqui um pouquinho mais o chat, a Priscila de Jacaraí, a Isabela está falando que é estudante de Serviço Social de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, tá? A gente vai seguir juntos aqui ao longo desses dias, eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês também. Voltando para a nossa programação aqui. Amanhã nós estamos aqui com o professor Bruno Lira. O professor Bruno é especialista em legislações sociais para concursos públicos e vai repassar para a gente aqui o conteúdo do ECA, Lei Maria da Penha e Estatuto da Pessoa Idosa. Na quarta-feira, vem conosco o professor Douglas Gomes. Olha, ministrar um conteúdo que tem algumas partes que é um pouquinho difícil de a gente compreender, que é o projeto ético político de serviço social, e o Douglas vai destrinchar esse conteúdo, torná-lo mais fácil para a gente poder gabaritar essas questões na hora da prova. Na quinta-feira, a professora Tanani Reis vem com conteúdo de Seguridade Social e Serviço Social. E na sexta temos aula também, tá, pessoal? A gente vai ministrar o conteúdo Código de Ética do Assistente Social, também com o professor Douglas Gomes. É uma semana inteira de conteúdo certo nas provas de concurso de serviço social. E como eu disse, se você não está estudando ainda ou se você já está estudando para concurso, seja qual for a situação, você está no lugar certo, porque você deseja se tornar um assistente social concursada em 2025. E nós estamos aqui para te ajudar a chegar lá. Deixa eu contar para vocês um pouquinho de quem sou eu, tá? Quem chegou um pouquinho antes aí, viu o nosso vídeo, a gente contou um pouquinho da minha história, desde quando eu saí do interior da Bahia e vim para cá, tá lá, quem quiser depois assistir também pode voltar quando a gente for fazer a reprise, ou amanhã chegar um pouquinho mais cedo e assistir o vídeo, mas olhem só, por que eu tô aqui hoje falando de concursos públicos? Eu preciso dizer isso para vocês poderem entender um pouquinho também do porquê que eu estou aqui falando de concurso. Olha, eu sou assistente social, assim como a maioria de vocês aqui, e tenho uma trajetória no mundo dos concursos públicos. Já fui aprovada no concurso do INSS, da Previdência Social, lá no ano de 2009, e fui aprovada também, nomeada no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, tanto na área da assistência social como na área da saúde. Então, eu fui aprovada e nomeada nesses 3 concursos para assistente social. E daí, pessoal, eu decidi criar o Aprova S. O Aprova S é um preparatório que já vem auxiliando assistentes sociais do Brasil inteiro a aprovarem concursos públicos. Eu tenho certeza que nós temos vários alunos aqui conosco também assistindo essa aula. E essa semana vocês vão experimentar um pouquinho do que é o Aprova S. Olha, nós estamos aqui nessa versão gratuita do nosso curso, tá? Essa versão, ela vai ter certificado e é opcional, tá? A gente vem divulgando isso para vocês aí. A gente vai repassar a senha desse certificado. Quem quiser optar pelo certificado nessa versão gratuita do nosso curso, ao longo dessa semana, vai poder adquirir o certificado com a taxa aí de R$19,90, somente para quem desejar, tá? A gente vai, como eu disse, a gente vai falar a senha aí todos os dias ao final das aulas. E a emissão do certificado vai acontecer no sábado. Então, se você assistiu às aulas e deseja fazer a emissão do certificado, fique atento aí que no sábado a gente vai liberar e vai ter a taxa de R$19,90 para quem desejar fazer a emissão. E esse curso aqui, ao longo desses dias, é um experimento, gente, uma versão gratuita do que é o nosso curso completo Aprova S. Eu quero dizer para vocês que nós vamos abrir as matrículas do curso completo Aprova S da 10ª turma amanhã. Tem muita gente que está aqui aguardando esse momento, muita gente me chamou no direct do Instagram esses últimos dias. Tem muita gente que está aqui exclusivamente para isso. E você, se você não estava sabendo essa novidade ainda, então fique atento que amanhã nós vamos abrir a 10ª turma do curso completo Aprova S.
O curso completo, pessoal, ele veio para facilitar a vida dos assistentes sociais e acelerar a aprovação. E nós somos uma equipe especializada a aprovarem assistentes sociais para conquistarem o cargo que desejam nos concursos públicos de serviço social no país, tá bom? E por que surgiu a ProvaS, né? Por que eu tô aqui hoje falando para vocês sobre concurso público, com esse monte de professor muito bacana para ministrar essas aulas para vocês? Olhem só, eu estou aqui justamente porque no início da minha caminhada, como eu falei para vocês, eu já fui aprovada e nomeada em vários concursos, eu literalmente sofri muito com algumas dificuldades que atrasaram a minha aprovação. E no começo, como concurseira, eu tinha que adquirir muitos materiais de diferentes conteúdos e muitas vezes com limite de acesso. Além de não conseguir tudo em um curso só, eu comprava um determinado material e aí rapidamente esse material perdia o tempo de acesso. 6 meses, 1 ano, eu já não conseguia mais acessar. E outra coisa que acontecia comigo nesse universo de estudo para concurso, eu não sabia exatamente no que focar. Eu tinha acabado de me formar, não sabia se eu ia estudar lá os meus livros, os meus textos da faculdade, não entendia bem que o estudo da faculdade ele é um pouco diferente do estudo para concursos públicos. E além disso, eu tinha muita dificuldade de acesso a professores especialistas nas temáticas que eu precisava para estudar. Quem aqui sofre de algum problema desse que eu estou contando aqui, que está estudando para concurso e tem essa mesma sensação que eu sentia antes? Pode colocar aqui para mim no chat. E eu também não sabia me organizar e nem tinha metodologia de estudo. Então, quando eu estudava, eu literalmente, gente, passava para tudo isso. E quando eu criei a ProvaS, eu decidi reunir aqui nesse curso o que é necessário para a gente poder estudar e mais, com um tempo prolongado, incluindo vários materiais como mapas mentais, banco de questões, tudo aquilo que o concurseiro precisa para poder estudar. Eu também, gente, dei prioridade naquilo que realmente importa, tá? E eu reuni os melhores professores do país, cada um dominando a sua área. Quando eu estudava, eu tinha a experiência de ter alguns professores que estudavam para ministrar algumas aulas, e isso me incomodava muito. Aqui não, a gente reuniu os melhores professores do país e cada um domina a sua área. Além disso, a gente disponibiliza ferramentas exclusivas de acompanhamento, suporte e mentoria para te auxiliar a como estudar. Eu tinha o hábito de me preocupar somente com o que estudar, com o que vai cair no concurso, com aquela matéria, com aquele conteúdo, e não tinha a menor percepção em me preocupar em como estudar. E na ProvaS, a gente se preocupa em acelerar a sua aprovação. E pensando em acelerar a aprovação, a gente precisa entender como aprender melhor. E a ProvaS tem esse diferencial. A gente não entrega somente o que estudar, a gente se preocupa como estudar também. Então, esse é o curso A ProvaS que nós estaremos amanhã abrindo a 10ª turma. Nós já temos 9 turmas aí desde do ano retrasado, desde 2023, e nós já aprovamos centenas de assistentes sociais em todo o país. E olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Essa 10ª turma vai ser a melhor turma, justamente por 2 novidades. A Simone está falando, estou na sofrência, mas comprei o curso, estou amando, aprendendo como estudar. Simone, que legal! Fico muito feliz com o seu comentário. Como eu estava falando, gente, nós vemos agora com 2 novidades e eu estou muito feliz. Eu não consigo esconder a minha felicidade de que a turma 10 vai ser a turma mais especial em razão dessas 2 novidades. A gente vai inaugurar agora, com a turma 10, a escola do assistente social concurseiro. Então, os alunos que entrarem na turma 10 terão acesso a essa escola, a escola do assistente social concurseiro, que vai trazer aulas, gente, 3 vezes por semana ao vivo, para ajudar você que tem dificuldade de seguir com os conteúdos na plataforma. Teremos aula de português, de serviço social, de legislações sociais, matemática, a matemática que derrubou muita gente no concurso dos Correios, e raciocínio e informática, tá? Todos esses conteúdos. Aula 3 vezes toda semana ao longo do ano inteiro.
focada em concurso. A gente tem um compromisso com a evolução de vocês. Nós já fazemos isso com o português. Nós temos percebido o quanto os nossos alunos estão avançando no conteúdo de português e também no conteúdo de serviço social. E agora nós resolvemos ampliar e tornamos uma escola para assistentes sociais concurseiros. Então, vocês que entrarem na 10ª turma terão o privilégio de ser os primeiros alunos da escola do assistente social concurseiro. E teremos também o meu xodó, que são as apostilas completas do assistente social concurseiro. Gente, as apostilas para concurso de serviço social é um conteúdo que mais cai nos concursos públicos em PDF, conteúdo escrito. É uma demanda gigante de vocês ter apostilas completas, com questões comentadas, mapas mentais. Então, os alunos da turma 10 também terão acesso à Escola do Assistente Social Concurseiro e a apostilas. São mais de 27 conteúdos em apostilas completas. Então, se preparem, porque vocês que entrarem na 10ª turma terão acesso a essas duas novidades. Como eu disse, é a melhor turma do curso completo até hoje. E deste evento gratuito, voltando agora para o nosso evento, vocês terão a oportunidade de conhecer a metodologia do curso completo Aprova S, que vem auxiliando centenas de assistentes sociais a aprovarem, a conquistarem a tão sonhada vaga no concurso público em todo o país. Agora vamos estudar? A seguir você vai ter uma pequena amostra da nossa metodologia com a professora Flávia Florencio. Gente, a professora Flávia Florencio é uma querida do Aprova S, que já está conosco há bastante tempo. Vem aí auxiliando os nossos colegas a digerir diversos conteúdos de uma forma ímpar. Flávia, muito obrigada por você estar aqui conosco mais essa noite. Você sabe que a gente tem um carinho muito especial por você. E você é parte da Aprova S. E ótima aula para nós. A Flávia vai ministrar o conteúdo de questão social para concurso. E eu espero que vocês estejam aqui, aproveitem esse conteúdo. Pega papel, pega caneta, se liga nas palavrinhas mágicas da Flávia. E daqui a pouco eu volto para poder dar mais uma palavrinha com vocês. A Flávia vai se apresentar. Ela é assistente social, é claro, tem uma trajetória aí gigante também na condução de preparação para concursos públicos. Ótima aula para a gente, Flávia. Até já. Obrigada, Amanda. Boa noite, gente. Boa noite a toda a equipe que está envolvida, né, nesse evento maravilhoso de hoje. Como a Amanda falou, né, meu nome é Flávia Florencio, sou assistente social daqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pernambucana, nordestina. Sou assistente social desde 2007, né? Eu me formei e coincidiu no ano que eu me formei, ter vários concursos abertos, e aí eu fiz, né? E aí um desses concursos foi o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Sou colega de instituição, né? Da professora Tanani Reis também, que vai estar com a gente. Conheci Tanani no Tribunal de Justiça de Pernambuco, na verdade, e também com Tanani, né? Junto desde 2011, que a gente também vem trilhando essa preparação para concursos aqui em Pernambuco, né? E aí a gente teve muitas aprovações, né? Que consistia justamente nessa preparação em passar um pouco da metodologia da gente, né? Do diferencial que é estudar para concursos, que é diferente do estudar, né, academicamente, vamos dizer assim. Então, a gente desde 2011 vem aqui em Pernambuco, né, e depois eu me juntei com a Aprova S, estou muito feliz de fazer parte desse time maravilhoso, né, e o que vocês vão ver hoje é justamente, como a Amanda falou, uma amostra, né, uma pequena amostra de como é a metodologia Aprova S, de como são as aulas do Aprova S, de como vocês vão usufruir de todo o conhecimento, né? Como a gente passa esse conhecimento de uma forma estratégica para vocês conseguirem responder as questões, para vocês aprenderem, né? E gabaritarem as questões, tá bom? Então, esse é o diferencial. Hoje eu estou até com a camisa, não dá para ver direito, mas a Aprova S, né, que a Amanda mandou, vestindo a camisa do time mesmo, que é uma honra para mim fazer parte desse time. Então, vamos lá começar, né? De fato, agora. Olha só, o que é que a gente... Eu acho que tem que passar, tá?
Pronto, agora foi. Pronto. Então, o que é que a gente destaca, né, quando, e a metodologia do AprovaS coloca isso também, de quando a gente passa a estudar os assuntos. Não é simplesmente passar os assuntos, né, as dicas, né, como na minha época falava os bizus, né, as dicas, as palavrinhas do bem, como eu costumo falar, mas sim falar de onde é que vem essas questões, de onde é que as bancas exploram esse conteúdo. Fica muito mais fácil de vocês reconhecerem, perderem o medo das bancas, né? Muita gente treme na base quando vê algumas bancas mais, né, famosas por serem difíceis, como o FGV, como o CESP-SEBRASP. Então, a gente faz é desmistificar essas bancas aqui, né? E aí, sobre o assunto questão social, o que reina, né, nas questões, as referências bibliográficas dos autores, que são a maioria das questões, que constam na maioria das questões das diversas bancas, são os autores da perspectiva da teoria social crítica, né? Que é o que está lá fundamentado nas nossas diretrizes curriculares, né? A gente sabe que há um debate grande sobre questão social, sobre autores de várias vertentes. Tem os autores da vertente pós-moderna, os autores da vertente da teoria social crítica de Marx, né? Mas o que a gente vê em quase, vamos dizer, 100%, né? Até hoje eu nunca vi uma questão que abordasse unicamente, por exemplo, autores pós-modernos, o conceito de questão social, as definições de questão social com autores pós-modernos, né? Tem questões que misturam, mas sempre pedem a correta de acordo com a perspectiva da teoria social crítica. E nesses autores, a rainha que está aqui, né? Vocês já podem estar vendo aí nas imagens, é Yamamoto, né? Yamamoto, ela é figurinha-chave na discussão sobre questão social e outros assuntos também, mas hoje o foco da gente é questão social, para discutir esse assunto, né? Então, nas várias obras delas, né, e eu destaco algumas aqui, como Serviço Social na Contemporaneidade, né? Esse livrinho aqui que normalmente a gente aborda bastante na graduação, né? O Serviço Social Capital Fetiche, que vem sendo, né, uma obra que está sendo, vamos dizer assim, redescoberta pelas bancas, né, nos anos recentes, no 2023, 2024, que a gente via muito, né, se a gente for fazer um histórico, por exemplo, de 2020 para cá, ou 2018 para cá, a gente via muito serviço social na contemporaneidade. Muitas questões, muitas. E poucas questões do capital fetiche. Mas o que a gente está vendo agora é uma redescoberta desse capital fetiche, das obras mais recentes de Yamamoto, né? O próprio texto também, que está lá no livro do Cefes, né? O livro da especialização do Cefes, Serviço Social na Cena Contemporânea, que mescla um pouco desses dois livros. A gente também está vendo muitas questões, né, recentes, 2023, 2024, aparecendo, né? Então, é isso que a gente mostra, são as tendências que vêm aparecendo na prova. Destaquei também aqui Ana Elizabeth Mota, né, que em algumas bancas, né, principalmente daqui do Nordeste, ela vem caindo também, quando fala sobre questão social, no artigo Questão Social e Serviço Social, um debate necessário, né? E tem a revista da ABEP, sobre a revista Temporalis, sobre questão social, que um dos textos dessa, um dos artigos dessa revista Temporalis, é o texto de José Paulo Neto, que é tão temido por tanta gente, 5 notas a propósito da questão social. Esse texto, esse artigo, ele é básico, ele é como se fosse, Flávia, não sei nada de questão social, é um texto que eu quero aprender, que eu quero ter uma noção, um texto curto, que não é ler o livro todo de Yamamoto, seria esse artigo. Ele é chave. Várias bancas abordam ele, questões recentes, questões antigas, vamos dizer assim, um fetiche das provas de questão, das questões sobre questão social, né? Então, o básico é Yamamoto e José Paulo Neto, né? E esses dois autores, como eu falei, defendem, né, e compartilham dos pressupostos da teoria social crítica, tá bom? Então, vamos lá começar. Então, vê só, todos os autores, né, que trazem essa perspectiva, eles trabalham com
ideias centrais, ideias chaves que compõem o entendimento sobre questão social, né? De acordo com a perspectiva da teoria social crítica. Então, eu tentei aqui trazer um resumo, vamos dizer assim, né? Até visualmente, para trazer os elementos que a gente tem que considerar para quando estiver respondendo as questões e compreender essa definição de questão social. A gente escuta, né? Vê vários recortes de livro. Questão social é desigualdade, questão social é igual à exclusão social, mas os fundamentos mesmo de entender, compreender a questão social, existem alguns elementos que norteiam essa compreensão a partir da teoria social crítica de Marx, né? Então, as ideias, vou aqui pincelar, né? Lembrando que isso é uma aula amostra, né? Uma amostra grátis para vocês, dos elementos que são essenciais para vocês terem na mente de vocês, na cabecinha de vocês, quando estiver fazendo as questões, tá? Então, a primeira coisa que a gente destaca, né? O marco temporal da questão social. Marco temporal da questão social. Como surge, quando surge a questão social? Ela sempre existiu desde que o mundo é mundo, em todas as sociedades, em todos os, né, todos os tempos históricos? Não, né? Esses autores, eles trazem que o marco temporal de surgimento da questão social foi com o capitalismo, no marco da industrialização, né? Então, se a gente for lá, século XIX, a gente lembra da Revolução Industrial. Vamos retomar um pouco as aulas de história, né? Século XIX, Revolução Industrial. Foi aí que, de fato, surgiu, né, a questão social. Flávia, mas antes, em outros tempos históricos, como no feudalismo, já tinha diferença entre pobres e ricos, né? A diferença entre os estratos sociais. Tinha. Mas o que caracteriza a questão social é justamente essa diferenciação entre as classes, que não é simplesmente uma diferenciação natural. Ela foi gerada, né? A classe capital, a classe de trabalho, essa diferenciação foi gerada a partir dessa base material de produção, que a gente vai ver mais elementos agora, tá certo? Então, ó, a questão social, ela é parte constituinte do capitalismo e da sociedade burguesa. A gente não pode pensar em questão social desvinculando do modo de produção capitalista e da constituição da sociedade burguesa, certo? Isso a gente pode pensar lá, ó, século XIX, Revolução Industrial, né? A Revolução Tecnológica que a industrialização trouxe, com o aumento dessa capacidade de produzir mercadorias que a industrialização trouxe, né? Então, se a gente tem pela primeira vez na história, a gente tem uma ampliação dessa capacidade de produzir mercadorias, consequentemente, a gente teria um aumento da capacidade de satisfazer as necessidades sociais da população, né? De todas as classes. Se eu aumento a capacidade de produzir mercadoria, eu, consequentemente, aumento a capacidade de satisfazer as necessidades sociais, diversas necessidades sociais voltadas dessa produção de mercadoria para a população, né? Mas o que se observou com a industrialização foi justamente o contrário. Se aumentou a capacidade de produzir mercadorias, de ampliação dessa capacidade de produção da riqueza, e se observou um aumento da pobreza, um aumento que Neto fala do fenômeno da pauperização, né? Essa pauperização crescente da classe que precisou vender a sua força de trabalho para poder ter o seu sustento a partir da industrialização, né? É a única forma que essa classe que vive do trabalho, né? Como os termos que a gente vê lá nos livros, nos textos, da classe que vive do trabalho, da classe trabalhadora, a única forma dela se manter é ela vendendo a sua força de trabalho, a sua capacidade de trabalho. E, ao mesmo tempo que ela se insere nessa produção, essa produção se torna cada vez mais ampliada, social, todos participam, o aumento dessa riqueza gerada, ele foi monopolizado, ficou privado apenas para uma parte da sociedade, certo? Que parte da sociedade foi essa? Foi a classe trabalhadora? Não, né? É a classe burguesa, né? Que é quem detém esses meios de produção. Mas sem o trabalho,
né, dessa classe que vende a sua força de trabalho, essa engrenagem toda do capitalismo ela não funciona, né? Então, outro destaque, a gente já trouxe elementos aqui, é de classes sociais antagônicas. A classe trabalhadora e a classe da burguesia, né, capital, elas são classes com interesses divergentes, interesses diferentes, opostos, né? Então, são classes antagônicas, que é isso que vem, que se baseia a contradição entre capital e trabalho, né? Então, essa contradição do capital e trabalho é que os interesses delas são divergentes e a participação delas na produção da riqueza acontecem de forma diferente, né? E aí, como eu já falei um pouco, né, outro elemento para a gente compreender tem a ver com essa nova pobreza que foi criada, nesse processo de pauperização absoluta da classe trabalhadora, né? Que Neto fala que é o novo pauperismo, né? Essa nova pobreza que foi criada, né, no século XIX, com a industrialização, que nunca antes na história da humanidade foi vista, né? Ai, Flávia, então antes nunca existia pobreza, nunca existia escassez, existia. Mas essa pobreza, essa escassez que acontecia antes da industrialização, normalmente, geralmente ela era causada, ela vinha, né, de uma falta de capacidade mesmo de se produzir essas mercadorias, né? Antes da industrialização era tudo na manufatura, né? E tinha um quadro também de escassez dos recursos naturais, das próprias, os quadros, né, de fome, de peste que acarretavam a Europa antes disso. Então, anormalmente, essa pobreza, essa escassez, né, essa pobreza que existia, essa diferenciação, ela não era gerada por uma... não vinha sendo causada por uma questão da produção material, né? Com a industrialização, o que se percebeu foi que, se aumentou a capacidade de produzir mercadorias, revolução tecnológica, revolução industrial, agora a gente vai conseguir produzir mais mercadorias para satisfazer as necessidades da população, só que não, né? Se aumentou a produção a capacidade de produção, né, das mercadorias, se aumentou, houve um incremento das forças produtivas, se a gente for ver lá os terminhos, né, estão lá nos textos da gente, houve um incremento dessas forças produtivas, mas, contraditoriamente, se aumentou a pobreza. Essa classe que produz, que está com a mão na massa, ela se tornou ainda mais pobre. Por quê? Porque ela não detinha a produção dessa riqueza, ela não era distribuída socialmente entre quem produz, né, entre quem está lá com a mão na massa, e também a única forma dela se satisfazer as necessidades era vendendo a sua força de trabalho. Então, se antes tinha algumas possibilidades, por exemplo, de satisfazer as suas necessidades, né, com a produção de mercadorias pela manufatura, da venda, né, dos escambos, informal, mas agora a única forma de se inserir, né, de se conseguir um meio de se manter, era por meio do salário, né, vendendo a sua força de trabalho. E salários que vinham de precárias condições de trabalho, né, em que causava ainda mais essa pauperização absoluta, né? Mas questão social, passando para o outro elemento aqui, se a gente for, né, continuar, questão social não é só desigualdade entre as classes, não é só precárias condições de vida de trabalho, né? Questão social não é só isso, para essa compreensão mais ampla dessa definição, de acordo com os autores da perspectiva teoria social crítica. Envolve também a luta dos trabalhadores, a forma que eles têm de expor essas precárias condições de trabalho e de vida que são vivenciadas por essa classe, né? Então, os processos que Yamamoto fala de rebeldia e resistência dessa classe, que vivencia essas precárias condições, que vivencia essa exploração da força de trabalho, da sua força de trabalho, né, pelo capital, sem ter o usufruto dessa riqueza gerada por ele mesmo, por ela mesma, né? É a partir dessa luta dos trabalhadores, esses processos de luta dos trabalhadores. Então,
E essa luta para quê? Simplesmente para expor no meio público, reclamar? Não, para ter essa contrapartida, essas respostas por parte do Estado e da sociedade para o enfrentamento dessa questão social, né? Então, bem similar à luta bem relacionada à luta dos trabalhadores, a gente vê também o protagonismo político da classe trabalhadora. Esse protagonismo político foi justamente o que possibilitou essa exposição, né, dessas precárias das condições de vida, de trabalho, das demandas relacionadas da classe trabalhadora, vivenciadas pela classe trabalhadora, né, para não ficar só no âmbito privado, da vidinha só de cada um, né, daquela família, né, daquela vila, daquelas vilas dos centros urbanos, em que se começou, né, a se concentrar essa classe trabalhadora nessa recente industrialização. É preciso se publicizar, né, essas condições de vida e de trabalho para que ela venha no cenário público, que ela não fique só no âmbito privado de vivência individual dessas famílias e desses indivíduos, né? Então, esse protagonismo vem a partir da luta, né? Dessa luta, dessa exposição com esse protagonismo político. E aí, a partir dessa exposição, dessas precárias condições de vida, requerendo uma resposta, de alguma forma, do Estado e da sociedade para o enfrentamento da questão social, a gente tem essas respostas a esse enfrentamento da questão social, que podem ser diversas, né? A gente tem a própria política social, é uma dessas respostas, né? A própria forma como a sociedade enxerga e lidar com essa classe trabalhadora é outra resposta. Muitas vezes essas respostas, elas nem sempre são, vamos dizer assim, falando de uma maneira bem simples, tá, gente? Nem sempre elas são positivas, né? Elas podem estar carregadas também de mecanismos de repressão, mecanismos de ajustamento, mecanismos até piorar, contribuir para a piora dessas condições, né, de vida e de trabalho, certo? Então, existem respostas do Estado, da sociedade, para o enfrentamento da questão social. Então, vê que não é simplesmente desigualdade por si só. Não é simplesmente a pobreza por si só. É todo esse, vamos dizer assim, esse complexo, esse movimento, né, contraditório que envolve essas classes sociais e essa base material de produção que a gente tem no capitalismo, tá? Então, tem muitas questões que a gente vê, inclusive, todos esses elementos em algumas conceituações, né? Então, para a gente fixar na cabecinha da gente que quando se tratar normalmente, geralmente, vamos dizer assim, em praticamente 100% das questões, os autores abordados sobre questão social são os autores da perspectiva de teoria social crítica de Marx. E é todo esse complexo que consta nessa definição, explicação, compreensão sobre questão social, tá? Então, não é só desigualdade, não é só exclusão social, tá certo? Então, vamos lá continuar. Depois essa breve, né, explanação sobre esses elementos que são fundamentais para a compreensão sobre questão social. Aí, o que é que a gente vê, né, que é bem carinha de questão? São as definições. As definições para um determinado autor, né, o que é questão social é o seguinte, aí tem lá nas letras. Uma que aparece sempre, né, nas provas, vez ou outra, todos os anos, se você analisar as provas, que é uma das coisas que o APROVA-S também faz para poder montar os seus conteúdos. Então, vocês vão ver muito direcionados, assim, os conteúdos que a Amanda coloca quando tem um concurso novo, ela traz trilha de conteúdos, né? Para guia de estudos, né, Amanda? Eu acho que o nome, para concurso tal, quem está no curso completo normalmente tem acesso a isso também, né? Vocês veem, a partir da análise da banca, né? Que questões é essa? Que autores são esses que aparecem na banca? E a Yamamoto é uma que aparece em todas as bancas. É impressionante. Todas as bancas utilizam Yamamoto no assunto questão social e outros também. Serviço social na contemporaneidade, né? Ela reina. Então, definição de Yamamoto que traz bem,
né? Esses elementos, essa origem da questão social é que está lá no livro Serviço Social na Contemporaneidade, que fala que questão social, né, envolve o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum, ou seja, uma origem comum, um cerne, né? Que a gente vê lá também nos livros, o cerne comum da questão social, a origem, a raiz da questão social. O que é que gera é justamente que essa produção social, essa produção da riqueza, das mercadorias, ela é coletiva, né? Todos participam, a classe trabalhadora participa maciçamente, né? Sem ela não é possível se gerar riqueza. O trabalho torna-se mais amplamente social, né? Já que todos participam, enquanto a apropriação dos seus frutos, o usufruto dessa riqueza gerada, aproveitar essa riqueza gerada, nem todos aproveitam. Ela é privada, ela mantém-se privada. E privada por parte de quem? Por parte da classe burguesa. Monopolizada, ó. Não é nem que é dividida em partes diferentes, já ela é monopolizada. A riqueza ela só vai para uma parte da sociedade, que é a classe burguesa, tá certo? A que detém os meios de produção, né? Ô, Flávia, mas o salário não é uma forma de pagamento de usufruto dessa riqueza gerada? Não. O que se paga pelo salário, pelo valor da força de trabalho que é vendida, não corresponde a nada se a gente for comparar com o impacto dessa riqueza social que é produzida, né? O salário é uma ínfima parte, né? Não corresponde à distribuição social dessa riqueza, certo? É o pagamento pela força de trabalho, pelas horas de trabalho, pelo trabalho que é executado, tá bom? Deixa eu ver mais. Aí vamos ver a questãozinha, ó, questão de 2022, lá da banca IBAD. Eu trouxe questões de várias bancas aqui, tá certo, gente? Só para a gente ter uma noção de que o assunto ele é abordado de forma similar, né? Pelas diversas bancas. Questão social é bom por isso. É um assunto que ele é básico para todas as bancas e que bom que ele é abordado a partir dessas referências que são clássicas no serviço social, né? São referências que a gente já conhece, que a gente tem uma certa familiaridade, tá? Então, vamos lá. Questão 1. Vamos lá responder. A questão social, compreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, possui uma raiz comum. Eita, Flávia, a gente viu isso agora no slide. Pois é, copiado e colado, né? Da definição de Yamamoto. Então, vamos ver lá as alternativas. Letra A raiz comum da questão social, ou seja, a origem da questão social é, letra cadê? Aqui. A produção social é cada vez mais individual, assim como a apropriação da riqueza gerada. E aí, a letra A, certo ou errado? Quero ver aqui no chat vocês, estou acompanhando, viu? Letra A, tá certo ou errada? A raiz da questão social, a origem da questão social, está dizendo aqui a letra A, que a produção social é cada vez mais individual. Não, a gente viu que a produção é cada vez mais o quê? Coletiva. Desculpe, a minha letra não é das melhores, mas dá para entender alguma coisa. Então, a produção social é cada vez mais coletiva, assim como a apropriação da riqueza gerada. A riqueza gerada, ela não é coletiva, minha gente. A apropriação da riqueza gerada, ela é privada. Vou colocar a letra de forma privada. Ela é, lembra, monopolizada por uma parte da sociedade, né? Então, a letra A a gente já corta. Vamos lá para a letra B. A raiz da questão social é a exploração da classe trabalhadora,
que resulta em uma condição de subalternidade não conectada à produção social coletiva. O que é que está errado aí, minha gente? Não conectada à produção social coletiva. Ela é totalmente conectada à produção social coletiva, relacionado ao fato de todos participarem, mas só uma parte usufruir dessa riqueza. Então, a produção social ela é coletiva, sim, e tem total a ver com essa raiz, origem da questão social, né? Tanto o fato de ser essa produção social coletiva, quanto o usufruto dessa riqueza, a apropriação dessa riqueza ser feita, monopolizada por apenas uma parte da sociedade. Então, a letra B a gente já corta, certo? Vamos lá para a letra C. A raiz comum da questão social é a produção social é cada vez mais coletiva. Lembra do slide anterior? Ok. Enquanto a apropriação de seus frutos se mantém monopolizada por uma parte da sociedade. Corretíssimo lá, o que a Yamamoto fala lá. Deixa eu ver qual é a página. Na página 27, olha aí, ó. Tá vendo? Um pouquinho da definição de Yamamoto apareceu aqui nessa questão, tá? Então, a correta é a letra C, né? A produção social cada vez mais coletiva, enquanto a apropriação de seus frutos se mantém monopolizada por uma parte da sociedade. Letra D, vamos ver, porque está errado, né? As outras também. Letra D, uma nova questão social que traz consigo outras formas de exploração e pobreza. Olha só, a gente vai ver isso mais para frente daqui a pouquinho, mas eu já vou destacar. Para os autores da teoria social crítica, não existe nova questão social. Então, não existe nova questão social. A questão social que a gente vê hoje na atualidade, que a gente passa a ver essas expressões a partir, né, da última crise do capital, né, com a reestruturação produtiva, né, com o neoliberalismo e todas essas transformações contemporâneas que a gente estuda tanto, ela é reeditada, os autores até colocam assim, que a questão social, a velha questão social, ela é reeditada, ela é renovada com outras expressões, outras manifestações, mas a questão social é sempre a mesma, tá certo? A questão social é sempre a mesma, não há uma nova questão social com bases sociais diferentes, não há. Essa compreensão de nova questão social são defendidas, compartilhadas pelos autores pós-modernos, que a gente vai ver um pouquinho aqui também, tá certo? Só para a gente ter noção de diferenciar, tá? Então, não há nova questão social, tá bom? Para os autores da teoria social crítica. Letra E, uma categoria profissional, a raiz da questão social, a origem da questão social é uma categoria profissional comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Nada a ver, né? Não tem nada a ver com a origem da questão social ser uma categoria profissional, tá bom? Então, o correto aqui é a letra C, tá? Vamos embora continuar. Ó. Outra questão que a gente consegue responder da temida FGV, ó, recente, de 2024, foi da Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro. Ó. Fresquinha, né? Vamos lá. Aí tem uma aluna que está dizendo aqui, Jomar, perdi a conta de quantas vezes li 5 notas. Pois ótimo, Jomar. Continue lendo, caso tenha dúvida, porque é figurinha certa nas provas, certo? Então, vamos lá. Ó. Questão da FGV 2024, que dá para a gente responder a partir desse apanhado que a gente viu aqui até agora, tá? Enquanto traço marcante do movimento de transição ao capitalismo, a pobreza pré-industrial, caracterizada como decorrente da escassez de recursos, lembra que eu falei que a pobreza antes da industrialização, ela era muito mais gerada pela escassez natural de recursos, né? Pelo próprio quadro natural da Europa, de escassez, de fomes, de pestes, né? Então, a pobreza pré-industrial, antes da industrialização, caracterizada como decorrente da escassez de recursos,
desdobra-se no âmbito da economia capitalista com uma miséria ampliada em meio à abundância produtiva generalizada. Lembra? Se aumenta essa pobreza, e Neto fala de novo pauperismo, né? Essa pobreza generalizada, essa pauperização absoluta da classe trabalhadora, num cenário de produção maior, de produção de uma riqueza maior. Então, é contraditório, né? Não é contraditório isso? Porque se eu tenho uma capacidade maior de produzir mercadorias, consequentemente, eu teria que ter uma satisfação maior das necessidades, né? Mas não é isso que acontece no capitalismo. É justamente essa contradição dessa produção ser coletiva, essa produção ser ampliada, essa capacidade produtiva, esse incremento das forças produtivas está sempre maior, né? Está aumentando cada vez mais, e a pobreza aumentando também, né? Contraditoriamente, há uma pobreza gerada ainda mais, intensificada, ao mesmo tempo que se amplia a capacidade de produzir riqueza, né? Então, vamos lá. Sob os imperativos, continuando aqui, ó. Sob os imperativos produtivos do capital, os desdobramentos sociais se refletem no alargamento da superpopulação relativa de trabalhadores, que compõem o segmento mais atingido e fragilizado de um duplo movimento. Ó, que a questão, essa é a questão imensa do tamanho do mundo. Mas o que ela quer que a gente foque que compõe o segmento mais atingido e fragilizado, né, que é a classe trabalhadora, de um duplo movimento inerente à ordem capitalista, que duplo movimento é esse? Que movimento contraditório é esse que acontece no modo de produção capitalista? É só isso aqui que a gente tem que prestar atenção, tá certo? Claro que o que está em cima ajuda, mas o foco é que duplo movimento é esse. Vamos lá. Letra A. A distribuição equânime da riqueza. O que é equânime? Igualitária, né? Da riqueza socialmente produzida. Isso acontece na ordem capitalista, minha gente? Jamais, né? A distribuição da riqueza, o usufruto da riqueza, a gente já viu que não é igual, não é igualitária, né? Ela é monopolizada, ela é privada, monopolizada por uma parte da sociedade, né? Então, a gente já corta a letra A aqui, ó. Aí tem simultânea a produção de mercadorias em pequena escala. Não, a produção de mercadorias em grande escala. Não se aumentou a capacidade produtiva, né? De gerar riqueza, né? Com a industrialização. Então, também aqui não é, tá? Então, a letra A a gente já corta. Letra B, a produção da riqueza social. A gente não viu que se aumentou essa produção da riqueza social, concomitante à produção da miséria social em grande escala. Exatamente. É esse o duplo movimento que a questão pede, ó. Concomitante, ou seja, ao mesmo tempo da produção da miséria social em grande escala. Lembra da pauperização absoluta da classe trabalhadora que Neto fala lá em 5 notas, a propósito da questão social no artigo, ao mesmo tempo em que se aumenta essa capacidade de produzir riqueza. Então, esse duplo movimento que a questão pede é justamente a letra B, tá? Então, a letra B está correta. Vamos lá ver as outras porque estão erradas. Letra C. A socialização da riqueza entre capitalistas e trabalhadores. Jamais há socialização da riqueza entre capitalistas e trabalhadores no modo de produção capitalista, né? Consoante a produção crescente de mercadorias, produção crescente de mercadorias, sim, né? Mas jamais com socialização da riqueza entre capitalistas e trabalhadores, tá? Letra D. Esse movimento, ele é intrínseco à relação capital e trabalho. Até aí, ok, né? Lembra que está a contradição capital e trabalho? Observando-se uma apropriação diferenciada dos bens e serviços produzidos, também a gente viu que é monopolizado, né, por uma parte da sociedade, em favor da classe trabalhadora? Não, em desfavor, né? É em favor de quem? Da burguesia, da classe que detém os meios de produção, tá certo? Então, é em desfavor
da classe trabalhadora. Não é em favor da burguesia, tá? Letra E, o duplo movimento que é sensível ao crescimento da pobreza que se espraia, até aí ok, né? Crescimento da pobreza que se espraia, que se aumenta, se observa um aumento, né? Operacionalizando uma distribuição da riqueza em desfavor do capital. Não, é em favor do capital, não é isso? Lembra? É o contrário, né? Mais ou menos do que a gente viu na letra D, tá? Então, o correto aqui é a letra B, tá? Que esse duplo movimento é a produção social a produção da riqueza social concomitante à produção da miséria social em grande escala, tá? Que bom que vocês estão gostando da aula, pois isso é só uma amostrinha do que vocês têm no Aprova S, tá? Não só comigo, mas com os diversos professores que compõem o time Aprova S, tá bom? Vamos lá continuar aqui. Deixa eu beber só uma aguinha aqui. Na minha xícara, bem amostrada eu estou, não sei se dá para ver. Minha xícara Aprova S, que a Amanda mandou para todos os professores. Ela mima muita gente, minha gente. É ótimo fazer parte desse time. Então, vamos lá. Aí, ó, Yamamoto também fala a questão, noção básica que a gente tem que saber. Lá, tanto na graduação, né, que a gente cansa de ver isso direto, mas também para concurso. É que na discussão de Yamamoto, que Yamamoto faz, lá no... principalmente lá, bem didaticamente no Serviço Social na Contemporaneidade, no livro Serviço Social na Contemporaneidade, ela fala que existem elementos que compõem esse trabalho do assistente social, o processo de trabalho do assistente social, né? Não sei se vocês já lembram disso, né? Lendo lá, relembrando o que está lá em Serviço Social na Contemporaneidade, ela fala que é um processo de trabalho do assistente social em que tem vários elementos. Tem a matéria-prima, né, que é o objeto de trabalho, tem os instrumentos, tem o produto do trabalho, do assistente social, enfim, né, o que é gerado a partir desse trabalho. E o que é o objeto de trabalho do assistente social, a matéria-prima do trabalho do assistente social. Aí a Yamamoto ainda complementa, ou da equipe interprofissional em que esse assistente social se insere, encontra-se no âmbito da questão social em suas múltiplas manifestações, né? Existem expressões da questão social que são bem clássicas, vamos dizer assim, relacionadas a condições de trabalho. Por exemplo, os precários, salários baixos, a precária condição de vida gerada por uma inserção precarizada no mercado de trabalho. Existem expressões da questão social que são clássicas, vamos dizer assim, relacionadas ao mundo do trabalho de maneira bem explícita, né? Mas existem outras expressões, manifestações dessa questão social voltadas a diversos âmbitos da vida dessa classe trabalhadora, né? Dessas condições de vida da classe trabalhadora, né? Então, ó, essas múltiplas manifestações com relação à saúde da mulher, as relações de gênero, pobreza, habitação popular, urbanização das favelas, esses são os termos que ela utilizou lá na obra dela, né? Deixa eu só responder aqui uma aluna, qual é o objeto da questão social? Jéssica, justamente, a Jéssica Torres colocou aqui, qual é o objeto da questão social? O objeto da questão social, a matéria-prima do trabalho do assistente social, que é onde a gente se debruça o nosso trabalho, onde a gente exerce a nossa força de trabalho, é justamente a questão social em suas múltiplas manifestações, como está colocado aqui, né, na citação de Yamamoto, tá bom? Então, ó, são diversas temáticas, vamos dizer assim, que são relacionadas a essas expressões da questão social, né? Essas diversas manifestações e expressões da questão social, tal como vivenciadas pelos indivíduos sociais em suas relações sociais cotidianas, as quais respondem com ações, as quais, quem é que responde? Essas classes, essa classe trabalhadora, responde com ações, pensamentos e sentimentos, né? Então, essa matéria-prima
né, do trabalho do assistente social, de onde é que a gente se debruça a nossa força, emprega a nossa força de trabalho, né? Então, se a gente for fazer uma analogia bem simples assim, o marceneiro, qual é o objeto de trabalho, qual é a matéria-prima do trabalho do marceneiro? A madeira, né? A madeira. Então, qual é a matéria-prima, o objeto de trabalho do assistente social, do trabalho do assistente social? As expressões da questão social, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Questão da Consulplan. Questão da Consulplan, lá TJ Minas Gerais, 2016. Ai, Flávia, é muito antiga essa questão. Concordo, mas ela é uma questão muito didática, vamos dizer assim, para a gente trabalhar o conteúdo, né? E assim, vem aparecendo de outras formas, né? Esse mesmo conteúdo, só que eu achei ela mais didática, tá bom? Para trazer aqui para vocês. Então, vamos lá. Questão 3. Segundo Yamamoto, 2005, que danada é Yamamoto, 2005? O livro Serviço Social na Contemporaneidade, tá? Então, segundo Yamamoto, 2005, a matéria-prima de trabalho do assistente social ou da equipe interprofissional na qual se insere o assistente social é... Letra A, tá vendo que é copiado e colado, né? Do que tá lá no livro. Deixa eu ver qual foi a página que eu botei. Página 100 do livro, né? Letra A. Então, qual é a matéria-prima de trabalho do assistente social? São as políticas sociais que visam garantir os direitos sociais, a democratização das relações sociais e o exercício da cidadania? Não, a gente viu que são as expressões da questão social. Agora, vê só, gente, né? Quando a gente estuda sobre as diretrizes curriculares do curso, o próprio debate sobre questão social, na época da discussão, né, sobre as diretrizes curriculares do curso, que a vigente hoje é da década de 90, né, de 1996, se eu não me engano, nesse debate, alguns autores defendiam que o objeto do trabalho do assistente social eram as políticas sociais, só que depois foi derrubado isso, né, e a compreensão que passou a ser reconhecida, legitimada pela profissão, né, de maneira geral, o conjunto da categoria de maneira geral, é das expressões da questão social, tá certo? Então, políticas sociais não são objeto de trabalho do assistente social, não são a matéria-prima, tá? As políticas sociais fazem parte de quê? Daquelas respostas da sociedade e do Estado, que são enfrentamento da questão social. Então, você vê que ela é indireta resultado desse processo da questão social, certo? Vamos lá, letra B. A matéria-prima de trabalho do assistente social são os indivíduos que apresentam seus problemas e as demandas nos diferentes espaços institucionais em busca de benefícios assistenciais. Errado, né? O que a gente trabalha, a matéria-prima da gente, não são os indivíduos em si, não são os problemas dos indivíduos em si, individuais, como se fossem únicos só daquela pessoa, daquela família, né? A gente compreende de uma forma ampliada, com uma capacidade crítica, né? Dessas situações que aparecem no cotidiano do nosso trabalho, né? Como se fosse um problema individual daquela família, daquele indivíduo, só que a gente vê que não é isso, né? Faz parte daquela situação que se apresenta para a gente no nosso cotidiano, faz parte desse todo maior, que tem suas diversas mediações, que tem relação com esse cenário mais macro, que traz características particulares também daquela localidade, enfim, daquele tempo histórico específico que a gente está vivendo, né? Então, os problemas individuais, indivíduos não são nosso objeto de trabalho, tá? A letra C, já estou dizendo, os problemas individuais de homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos que necessitam de benefícios assistenciais para garantir a sua reprodução social, também não. E a letra D, que é o correto, encontra-se no âmbito da questão social em suas múltiplas manifestações, tal como vivenciadas pelos indivíduos, como vivenciadas pelos indivíduos sociais, não são os problemas em si,
mas são essas expressões, essas manifestações vivenciadas pelos indivíduos sociais em suas relações sociais cotidianas, as quais respondem com ações, pensamentos e sentimentos, tá? Então, a letra D é o correto. Vamos lá, continuar aqui. Vamos lá, continuar. Deixa eu ver. Continuando aqui. Aí, ó, como eu falei, José Paulo Neto, nesse mesmo caminho de Yamamoto, nessa compreensão, compartilhando, né, essa mesma compreensão dos pressupostos da teoria social crítica, ele traz também falando, ó, que essas diversas expressões da questão social, manifestações da questão social, né, fazem parte dessa única questão social, dessa questão social que a sua origem ela é única, sua origem, sua raiz, ela é comum, que é dessa contradição capital e trabalho, né? Lembra que a gente viu na questão duplo movimento, produção da riqueza ser coletiva e apropriação privada? Então, ele fala o seguinte, ó, o desenvolvimento capitalista... Carla está perguntando aqui, ó, deixa eu responder a dúvida dela. As manifestações da questão social é a matéria-prima do trabalho do agente social. E qual o objeto de trabalho do agente social? Carla, matéria-prima e objeto de trabalho é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É o que a profissão se debruça, né? Onde ela emprega a sua força de trabalho para... no seu trabalho cotidiano. Objeto de trabalho igual à matéria-prima, tá? Você coloca isso. Você deve estar perguntando aqui quais são os instrumentos de trabalho, que porque a gente não vai ver aqui na aula, mas quando a gente estuda processo de trabalho do agente social, tem os instrumentos de trabalho do agente social, que é o que a gente utiliza para, de fato, executar o nosso trabalho, para a gente concretizar esse trabalho. E a gente tem diversos instrumentos de trabalho, recursos da instituição, que são externos a gente, né? Tem instrumentos de trabalho que são próprios da gente, são inerentes a gente, ninguém toma. A instituição não detém, que é o nosso conhecimento teórico, o nosso conhecimento técnico, a nossa capacidade de manejar os instrumentos e as técnicas de fazer uma reunião, de fazer uma entrevista, de conduzir uma entrevista, de realizar uma entrevista em domicílio, né, a tão famosa visita domiciliar. Então, esses diversos instrumentos, né, que é quando a gente concretiza a nossa ação profissional, a gente materializa isso, não está só no campo da ideia, quando a gente materializa, são os instrumentos de trabalho. Ao mesmo tempo, se eu trabalho numa instituição, se a instituição não me oferecer um espaço para eu trabalhar, um recurso financeiro para eu trabalhar, eu não consigo executar o meu trabalho. Também é um tipo de instrumento de trabalho, que são externos a gente, tá? Só para a gente ter um pouquinho, tá bom? Não é o que a gente vai ver aqui agora. Eu acho que talvez a sua dúvida tenha sido essa, tá certo? Né? Então, objeto de trabalho e matéria-prima de trabalho é a mesma coisa, tá? Que são as expressões da questão social, tá bom? Então, vamos lá. Olha o que Neto fala, ó. O desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social, ou seja, ele gera a questão social. A questão social ela é própria, ela é parte integrante do capitalismo. Diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. Esta, que é a questão social, né, que ele está falando, a questão social, não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital, ou seja, só teve questão social lá no comecinho da industrialização. Não. A existência dessa questão social e suas manifestações são indissociáveis, inseparáveis da dinâmica específica do capital, tornando potência social dominante. A questão social é constitutiva, ou seja, ela faz parte
né? Ela é parte integrante, constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira, então não se acaba, ó, suprimir e acabar. Não se acaba a primeira, que é a questão social. Aqui. Conservando-se o segundo, conservando o capitalismo. Então, enquanto tiver capitalismo, vai haver questão social. E enquanto houver questão social, vai ter demanda de trabalho para a gente, assistente social. Né? No final desse artigo de 5 notas a propósito da questão social, Neto fala, inclusive, né, que ainda está longe de se acabar as expressões da questão do capitalismo acabar e de se acabar com as expressões da questão social. Então, está longe ainda da nossa profissão se acabar, porque justamente vai ter essa matéria-prima ainda, né, essa utilidade social da profissão. Tá certo? Vamos continuar aqui, ó. Aí ele continua, ó. Dessa forma, Neto nos ensina que inexiste qualquer nova questão social, ó. Não existe qualquer nova questão social. O que devemos investigar é para além da permanência de manifestações tradicionais. Que manifestações tradicionais são essas, se a gente for lembrar, né? Essas manifestações relacionadas às condições de trabalho, né? As precárias condições de vida e de trabalho, né? Então, para além da permanência dessas manifestações tradicionais da questão social, a emergência de novas expressões da questão social, que é insuprimível sem a supressão da ordem do capital, ou seja, não se acaba essas expressões da questão social se mantendo a ordem do capital, tá certo? Então, para os autores da teoria social crítica, não há nova questão social, certo? E essa é a compreensão que é majoritária nas provas de vocês, tá bom? A partir dos pressupostos dos autores da teoria social crítica, tá certo? Que defendem e compartilham dos pressupostos da teoria social crítica, tá? Então, vamos lá. Lembrando que aqui é só recortes, né, da aula, são recortes da aula, né? Eu tentei trazer aqui alguns recortes para trazer para vocês aqui como é que a gente vem trabalhando, certo? Então, ó, questão de 2023, Instituto Consuplan, Prefeitura de Jequié, Bahia. Também, de certa forma, recente, né? Cadê? Instituto Consuplan também, que é bem prima da Consuplan, né? Depois mudou de nome, enfim, ficou duas coisas, mas quase a mesma coisa, tá? Sobre, questão 4, sobre a questão social, analise as afirmativas a seguir. Item 1. Diferentes estágios capitalistas produzem distintas expressões da questão social. Opa, já vi isso, Flávia, tu falou no slide agora, né? Exatamente, isso vem do artigo 5 notas a propósito da questão social de José Paulo Neto, certo? Que a gente viu agora, tá? Então, diferentes estágios capitalistas produzem distintas expressões da questão social. Verdadeiro, tá? Então, tá correto. O 2. A expressão questão social começou a ser utilizada a partir da década de 1970. No período de ascensão do neoliberalismo, constituindo-se em torno das grandes transformações do processo de industrialização. Toda errada, essa questão está toda errada. Lá no 5 notas a propósito da questão social, no artigo, José Paulo Neto também fala sobre quando começou a ser utilizado esse termo questão social, né? Então, ele faz uma abordagem histórica, um apanhado histórico mesmo, de dizer como é que se começou a utilizar esse termo questão social, né? Lembrando que o termo questão social, essa expressão, ela não foi criada por Marx, tá? Foram outros autores, né, depois que passaram a utilizar autores de distintas, de diferentes vertentes até, né, sem ser socialistas, que passaram a utilizar, né? Então, o termo, a expressão questão social não foi criada por Marx.
Depois, os autores que defendem esses pressupostos da teoria social crítica, né, utilizaram esse termo questão social para trazer essa compreensão que a gente tem hoje, tá bom? Então, José Paulo Neto, lá no 5 Notas a Propósito da Questão Social, ele faz um apanhado histórico, né, dos registros históricos de quando começou a aparecer, a ser utilizado esse termo questão social. E ele fala que o termo, a expressão questão social, começou a ser utilizada a partir da terceira década do século XX, ou seja, né, década de 1930, começou a ser utilizada a partir da terceira década do século XX. Então, 1930, mais ou menos, né? Por aí, né? E aqui está dizendo que passou a ser utilizada a partir de 1970, nada a ver, no período de ascensão do neoliberalismo, isso foi muito mais depois, né? Constituindo-se em torno das grandes transformações do processo de industrialização. Totalmente errado, tá? Elisonete está perguntando, onde eu consigo esse artigo? Elisonete, esse artigo, ele está gratuitamente na internet, na revista Temporalis. Você bota revista Temporalis no Google lá, questão social. Revista Temporalis, questão social. Um dos artigos dessa revista é justamente 5 notas a propósito da questão social. E ele também está disponível nesse livro aqui, deixa eu ver, para ficar melhor. Capitalismo Monopolista, aqui, pronto. E Serviço Social. Também está disponível aqui. Quem tem ou quem tem onde conseguir. Num apêndice, no último texto, antes das referências, ele trouxe esse texto, tá certo? Então, mas digitalmente, de forma gratuita e, né, ampla, no Google, tá certo? Vamos lá, continuando. Então, aqui, o item 2 a gente viu que está errado, né? O item 3. A questão social é o produto e a expressão de sujeitos históricos e estruturas que se articulam ao mesmo tempo. A questão social é o produto e a expressão de sujeitos históricos e estruturas. Sujeito histórico a gente vê nas classes sociais antagônicas, e estruturas é justamente essa base material de produção e todos os seus aparelhos, né, que estão relacionados a esses aparelhos que eu digo, como é que eu posso explicar, meu Deus, de uma forma bem simples. O que está relacionado a essa forma do capitalismo funcionar, que envolve instituições, que envolve, né, os diversos âmbitos, né, da vida, vamos dizer assim, que se articulam ao mesmo tempo, ou seja, a contradição entre capital e trabalho. Justamente isso, a questão social é o produto e expressão de sujeitos históricos, de estruturas que se articulam ao mesmo tempo, ou seja, a contradição entre capital e trabalho. Então, o item 3 também está correto, certo? Então, o item 3 correto. Cadê o correto? É a letra C. 1 e 3 apenas, certo? Vamos lá, continuando. Que bom que vocês estão gostando. Vamos lá. Tá vendo? Isso aqui vocês vão ver muito mais lá no Prova S, lá no curso completo. Vamos lá. Passar aqui. Outra questão, ó. Questão do IBFC, é o ano de 2023. Vamos lá ver como é que o IBFC, que é uma banca também, né, que tem tendo bastante concursos de serviço social, de assistente social, como é que ela vem abordando. IBFC, questão 5. Analise as afirmativas abaixo com base no pensamento de Yamamoto, 2011. Eita, Flávia, que livro é esse? Vê só, essa questão dá para você fazer. Esse Yamamoto 2011 é do Capital Fetiche, tá? É do livro Serviço Social em Tempos de Capital Fetiche. Que eu disse que é a banca que tem um livro que vem sendo redescoberto, né, pelas bancas nos últimos anos. Então, Yamamoto, Serviço Social em Tempos de Capital Fetiche, tá? Mas só de ter lido Yamamoto, Serviço Social na Contemporaneidade, ter as ideias de Yamamoto, você consegue responder também, tá certo?
Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo com base no pensamento de Yamamoto, 2011. Item 1. Atualmente, a questão social deve ser associada à noção de exclusão social. E aí? Mesmo sem a gente ter passado por isso ainda, que eu vou passar ainda, olha, exclusão social, utilizar o termo exclusão social como sinônimo de questão social, não faz parte da compreensão dos autores da teoria social crítica. Então, não é defendido por Yamamoto, tá? Então, ela não deve ser associada à noção de exclusão social, tá? Depois a gente vai ver por que aqui, tá bom? Item 2. Na contemporaneidade, temos uma renovação da velha questão social. Olha aí, quando Yamamoto fala lá no Capital Fetiche, ó. Na contemporaneidade, temos, ou seja, nos tempos atuais, na atualidade, temos uma renovação da velha questão social inscrita na própria natureza das relações sociais capitalistas, ou seja, é a mesma questão social, né? Não existe nova questão social, é a mesma velha questão social que é renovada e que essa questão social faz parte da própria natureza das relações sociais capitalistas. Correto. Tá vendo que é a ideia básica, né? Que ao ler os textos e os autores a gente já conseguiria responder, né? Item 3, mesmo sem ter lido Capital Fetiche. Item 3. O entendimento da questão social requer o rompimento do entendimento desse fenômeno como proveniente do desenvolvimento do sistema capitalista. O que é que essa questão está dizendo? Que o entendimento da questão social, para a gente poder entender a questão social, de acordo com Yamamoto, a gente tem que romper com a noção que questão social faz parte do desenvolvimento do sistema capitalista. É o contrário. A gente tem que entender que a questão social faz parte do desenvolvimento do sistema capitalista. É proveniente, ela vem desse desenvolvimento do sistema capitalista. Ela é gerada nesse sistema capitalista, certo? Então, o entendimento da questão social não requer o rompimento, não, tá? O entendimento da questão social vem justamente dessa compreensão enquanto fenômeno proveniente do sistema capitalista, tá? Então, o item 2 está correto, o item 3 está errado, tá? Então, o item 1 errado aqui, o item 3 errado e até agora o 2 correto. Vamos lá para o item 4. A questão social evidencia a imensa fratura, ou seja, a imensa quebra entre o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social, lembra? Essas forças produtivas, desenvolvimento das forças produtivas, é justamente esse aumento da capacidade de produzir mercadorias, né? Então, a questão social evidencia essa imensa fratura, ou seja, essa imensa quebra, desequilíbrio entre o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social e as relações sociais que o sustentam. Que relações sociais que o sustentam o capitalismo são essas? A relação da contradição capital e trabalho, dessa desigualdade, dessa contradição na apropriação da riqueza, nesse usufruto dessa riqueza. Então, se aumenta a capacidade da produção de mercadorias, a gente vê o contrário, um movimento contraditório de quem produz essa mercadoria, essa riqueza, não usufrui dela que gerou, certo? Então, justamente o item 4 também está correto. Então, o 2 e o 4. E isso está lá no livro Capital Fetiche, na página... Deixa eu ver qual. Anotei aqui. 144. Vocês vão ver tudo isso que está aqui, tá certo? Não necessariamente copiado e colado, mas vocês encontram isso na página 144, tá? Então, o correto é o dia, a letra A, o dia, ó. A letra A, afirmativas 2 e 4,
certo? Vamos lá, continuar. Vou beber uma aguinha aqui. Aí eu trouxe, né, um pouco da contribuição de Ana Elizabeth Mota, que é outra autora que também defende, né? Aqui nas provas do Nordeste a gente vê na Coveste, que normalmente é a banca que faz as coisas aqui da Federal, da UFPE daqui, né? Da UPE também, e a UPE, que é outra banca daqui. Já vi em outras bancas também que não são de Pernambuco. É a contribuição de Ana Elizabeth Mota no artigo Questão Social e Serviço Social, um debate necessário, né? Que ela traz justamente essa diferenciação, um dos itens do artigo, né? Um dos tópicos do artigo, vamos dizer assim, ela traz a diferenciação com a diferenciação dessas diversas abordagens, dessas diversas perspectivas dos autores sobre questão social, né? Então, ela defende, compartilha, né, o que os outros autores, Yamamoto, Neto, trazem sobre a compreensão de questão social, mas ela também expõe, né, o que é que os autores pós-modernos. Ana Oliveira está perguntando aqui, como é o nome da revista? Acho que você está falando, Ana, da revista que tem um artigo de Neto, não é isso? É a revista Temporalis. Deixa eu colocar aqui, deixa eu escrever. Revista Temporalis, Questão Social. O tema da revista... Peraí, tá tudo errado aqui. Pronto. Questão Social. Se você colocar no Google, você consegue, tá certo? E também está no livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui, resumidamente, né? Um pouco, não é para vocês, ai, Flávia, eu não entendi nada do que é que esses pós-modernos falam, Castel, Rosa Valon, não sei o quê. É para vocês terem uma ideia, uma noção de que há outras vertentes teóricas que trabalham o termo questão social, a expressão questão social, diferente dos autores que são mais clássicos, os autores clássicos que a gente está acostumado a lidar, né, na nossa graduação, como Yamamoto, José Paulo Neto, certo? Então, vamos lá. Então, Mota faz o destaque de dois autores, que é justamente o debate, né, francês, que ela chama de debate francês, né, que Yamamoto também trabalha isso, eu acho que no Capital Fetiche, eu acho, também traz um pouco desses autores, né, que é o debate francês sobre questão social, que são autores considerados pós-modernos, que trazem justamente essa noção de nova questão social, como se pós-crise do capital de 1970, a gente viu, né, que em 1970 teve uma grande crise do capital, né, que trouxe uma série de modificações, de transformações societárias, tanto no âmbito da produção de mercadorias, no mundo do trabalho, né, quanto, então, com um exemplo dessas transformações societárias, né, no mundo do trabalho, a reestruturação produtiva, toyotismo, monismo, deixa eu ver o que mais, trabalhador polivalente, multifuncional, e tanto no âmbito das relações Estado-sociedade, com as políticas neoliberais, com o neoliberalismo, reforma do Estado, enfim, né? Então, esses autores pós-modernos falam que essas transformações societárias ocorridas após a grande crise do capital de 70, né? Essas transformações geraram uma nova questão social. Então, eles falam de novas desigualdades que foram geradas e não associam essas transformações e essas desigualdades, esse cenário novo, como gerado pela contradição capital e trabalho, né? Como sendo resultante, como sendo a nova expressão dessa velha questão social que os autores da teoria social
crítica colocam, né? Que Neto fala, né? Que não há uma nova questão social, inexiste uma nova questão social. Pois esses autores pós-modernos, deixa eu até colocar aqui, até que eu tenho colocado nos slides, os pós-modernos, eles dizem que existe uma nova questão social após essas transformações societárias depois da crise de 70 do capital, certo? Então, justamente isso. Ó. A base das ideias deles é essa, em que essa nova questão social, ou esses fenômenos que passaram a ocorrer depois da crise de 70, é algo novo, algo que não é parte dessa origem, dessa contradição capital e trabalho, né? Então, Rosa Valon, né? Ele fala, tem um livro, inclusive, chamado A Nova Questão Social, né? Ele fala que o crescimento do desemprego e das novas formas de pobreza, por serem responsáveis pela implosão dos históricos modelos de proteção social. Se a gente tinha, antes da década da crise 70 do capital, a gente não tinha o welfare state, o estado de bem-estar social, né? Então, ele fala que esse cenário novo, né, crescimento do desemprego, novas formas de pobreza, foi responsáveis esse modelo de proteção social, desse histórico modelo de proteção social, também configura uma nova questão social, ou seja, novas desigualdades que, para serem enfrentadas, precisam de um novo contrato social, né? Ou seja, de uma nova forma da sociedade se organizar para enfrentar essa nova questão social. Então, assim, a gente não vai estudar os fundamentos, tá? Disso, a obra dele, só para vocês terem uma ideia. Aí, outro autor também, né, que também compartilha dessas ideias pós-modernas, é que Robert Castell, né? Vê que o ano, né, dos livros deles final da década de 90, né, que na ascensão do neoliberalismo, né, em todo o mundo, né, a própria forma de se pensar, de se produzir esse conhecimento, de se interpretar esses fenômenos que vêm ocorrendo, né, elas têm total relação com o modo de produção que se quer manter, né? Então, não é à toa que são autores que não fazem associação entre questão social, essa pobreza, essa desigualdade, com essa origem da riqueza, essa distribuição social da riqueza, essa contradição capital e trabalho, né? Então, ó, voltando aqui, Castell, né? Ele traz um livro chamado As Metamorfoses da Questão Social, uma crítica ao salário. Aí ele define, aí é mais até complicadinho, né? Para a gente entender os termos que ele coloca, mas ver como ele fala. Ele define a questão social como uma aporia. O que seria essa aporia? Uma dificuldade aparentemente sem saída, um beco sem saída, em que uma sociedade experimenta o enigma da sua coesão, ou seja, ela se manter unida e tenta conjugar o risco da sua fratura. Como é que uma sociedade lida com o risco de como é que eu posso falar? Se desintegrar, não. Se desintegrar e se unir novamente, né? É mais ou menos isso. Ele fala que a questão social, ela sempre existiu, independentemente de ser no capitalismo. Ele fala que sempre existiu questão social, independentemente do tempo histórico, né? E já os autores da teoria social crítica que a gente viu aqui, eles falam que o marco temporal é o quê? Da questão social? A industrialização. Castell fala que sempre existiu questão social para além da ordem do capital, ou seja, independente do capitalismo, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente destaca aqui deles, tá? A gente não vai se debruçar, né? E algumas características que Ana Elizabeth Mota faz, algumas observações que ela faz sobre a obra desses dois autores pós-modernos, né? Ela fala que, primeira coisa,
as construções desses autores, as obras desses autores, se afastam das referências à questão social inscrita no texto das diretrizes curriculares. Ou seja, o que está lá nas diretrizes curriculares da gente é os fundamentos, é a definição, a compreensão, de acordo com os autores da teoria social crítica. É que só há uma questão social, é que o marco temporal na industrialização, enfim, tudo que a gente viu aqui, tá certo? Entretanto, a gente observa, e a própria estudo como é o nome? Produção teórica do serviço social, da predominância das políticas sociais na atualidade, né? Esses autores passam a ter grande peso no âmbito do serviço social pela identidade que tem com as tendências atuais da política social brasileira, né? A própria centralidade da assistência social, da política de assistência social, né, em comparação às outras políticas de seguridade, a previdência e a saúde, essa centralidade da assistência, que é uma compreensão que Ana Elizabeth Mota traz nesse livro, O Mito da Assistência Social, é justamente um reflexo, um exemplo do destaque que esses autores vêm trazendo. Então, tudo que a gente trabalha lá na política de assistência, como trabalhar os vínculos familiares e comunitários, como se a resolução das coisas estivesse no âmbito micro, no âmbito comunitário, né? Isso tem total relação com essas ideias pós-modernas, né? Outra coisa que eles falam, as construções de Rosa Valon e de Castel baniram do horizonte histórico e teórico qualquer possibilidade de ruptura. Então, baniram do horizonte histórico e teórico qualquer possibilidade de ruptura com a ordem social vigente. Então, eles, em momento nenhum, tocam nessa contradição capital e trabalho, nem dizem, nem falam que, enquanto que para poder acabar nessa desigualdade, tem que acabar com o capitalismo, em momento nenhum eles falam isso. E o enfrentamento da questão social, ele é feito através de políticas de inserção, né? Ou seja, se a história, se lá, cadê quem é que falava? Castel fala, ou Rosa Valon fala que se precisa ver como é que a sociedade se reorganiza, a coesão social, né? Eu vou resolver as coisas incluindo, né, quem está excluído. Então, é como se a solução fosse a inclusão social dentro desse modo, né, sem mexer nas bases materiais de produção. Então, essas políticas de inserção, né, de inclusão social que se fala, empreendedorismo, deixa eu ver o que mais, né, desses valores individuais que cada um pode resolver sozinho, basta querer, tudo isso tem a ver com essas iniciativas individuais e que a sociedade civil pode fazer, né, em detrimento até do Estado, tem a ver com esse enfrentamento da questão social. E aqui, aí, nesses autores pós-modernos, a questão social passa a ter significados diferentes, né? Então, ela passa a ser associada como sinônimo de exclusão social, de desemprego, meramente só o desemprego, problemática social, pobreza, desigualdade, desproteção social, ausência de cidadania e direitos sociais, como se fosse só o fenômeno em si, sinônimo do fenômeno em si, né? E essas conceituações, essas novas conceituações, né, de questão social como sinônimo de exclusão social, de problemática social, de meramente pobreza, só sendo desigualdade, elas negam qualquer tentativa de vinculação entre pobreza e acumulação da riqueza. Elas não mexem em momento nenhum nessa base, né, de trazer que faz parte da contradição entre capital e trabalho. E aí, esses novos, como é que eu posso dizer, clichêzinhos que a gente escuta, né, nos projetos que a gente participa, né, nas coisas que a gente vê sendo divulgadas, nos editais, né? Quem trabalha em ONG lida muito com os editais de projetos para concorrer, para ter financiamento, né?
são muito comuns com essas ideias pós-modernas, né? Então, as expressões como o neossolidarismo, né? A refilantropização, que não é uma filantropia baseada na caridade meramente, mas sim no papel de cada um, da sociedade participar, que o Estado sozinho não dá conta, né? Que todos têm que participar, têm que fazer a sua parte, né? Essa participação ativa da sociedade civil, das empresas socialmente responsáveis, né? Responsabilidade empresarial, né? Social empresarial, política de mínimos sociais, os programas de renda mínima também tem a ver com essa história de ser uma política de lidar com a exclusão social. Então, como é que eu vou lidar com os excluídos? Eu vou incluir. Só que incluir como? A partir do acesso à renda, para participar desse circuito de mercadorias, né? Do acesso, né? Essa cidadania de consumo, né? Baseada no consumo. Então, esses projetos de emprego e renda e empreendedorismo, a privatização e a assistencialização da Seguridade Social, tudo isso tem relação com essas expressões pós-modernas, essas compreensões pós-modernas sobre questão social, que, como eu já disse, não é o que está lá como predominante das nossas diretrizes curriculares, nossa compreensão dos autores clássicos do nosso curso, e também não aparece lá nas provas da gente, tá certo? Aliás, até aparece, mas como é errada, né? E a resposta certa que normalmente se pede é com base nos autores da teoria social crítica, certo? Vamos lá, questão 6. Vamos lá, questão 6. Como é possível definir, o Instituto Consulplano 2019, como é possível definir a nova questão social na contemporaneidade segundo a perspectiva histórico-crítica? Olha lá que a questão já diz aqui, qual é a referência de autores essa de que a gente tem que ver. Segundo a perspectiva perspectiva histórico-crítica, são justamente os autores, Yamamoto, Neto. Então, a letra A, vamos lá. Fruto da crise do estado de providência ou estado de bem-estar social. A gente pode definir questão social na contemporaneidade, de acordo com a perspectiva histórico-crítica, como fruto da crise do estado de previdência ou estado de bem-estar social? Não, isso aí é justamente dos autores pós-modernos. Letra B. Reconfiguração das bases dos problemas sociais pelo crescente desemprego? Também não, isso aí também é de acordo com os autores pós-modernos. Letra C. Resultante da crise salarial, baixa capacidade de consumo e diminuição do acesso aos serviços? Também não. Essas três letras A, B e C são de acordo com as compreensões da perspectiva pós-moderna, certo? E aí a letra D, como é possível definir a nova questão social na contemporaneidade, segundo a perspectiva histórico-crítica? A nova questão social não existe, embora ocorram modificações em suas expressões e a essência da desigualdade se mantém, né? Lembra que Neto fala que não há uma nova questão social, né? O que ocorre são diferentes manifestações das suas expressões, tá? Então, a letra D, correto, isso aí a gente vê lá no, tanto na compreensão geral, mas também no texto 5 notas a propósito da questão social. E aí, para a gente só passear um pouquinho sobre o serviço social na contemporaneidade, na cena contemporânea, que elementos são esses que Yamamoto traz, tanto no Capital Fetiche, quanto no texto que está nesse livro aqui, esse livro branco, livro do Cefes, né, da especialização do Cefes. Ele está totalmente gratuito na internet, tá certo, gente? O artigo é o Serviço Social na Cena Contemporânea de Yamamoto, que está no Capital Fetiche também, tá? Que ela traz justamente nessa era das finanças, nessa era da financiarização do capital, né? Que expressões são essas? O que é que tem de novo? O que é que está aparecendo, né? Que está trazendo essas manifestações da questão social na atualidade, trazer algumas coisas só aqui, tá, gente? Porque, né, vocês estão vendo que é muita coisa, não dá tempo, mas a gente vai ver algumas coisinhas, tá certo?
Então, ó, lá no artigo Serviço Social na Cena Contemporânea, Yamamoto fala o seguinte: a questão social é indissociável da sociabilidade capitalista. A gente já viu isso de frente para trás, né? E envolve uma arena de lutas políticas e culturais. Lembra que ela fala que as expressões da questão social são vivenciadas no cotidiano dessa classe subalterna, dessa classe que vive do trabalho. E isso envolve não só as lutas por condições materiais de vida, mas as lutas culturais, políticas, relacionadas ao modo de vida também, aos valores que são colocados, né? Então, uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades socialmente produzidas. Suas expressões condensam múltiplas desigualdades mediadas por, ou seja, que se relacionam com disparidades, diferenças nas relações de gênero, características étnico-raciais, relações com o meio ambiente e formações regionais. Dispondo de uma dimensão estrutural, ou seja, não é um fato isolado de uma determinada da sociedade brasileira, não é estrutural, faz parte dessa contradição própria do modo de produção capitalista, enraizada na produção social, contraposta à apropriação privada do trabalho. A questão social atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, políticos, sociais, e esse processo é denso de conformismos e rebeldias. Então, vocês vão escutar muitas palavrinhas do Ben Yamamoto lá nas provas de vocês aparecem. Rebeldia e resistência, conformismos e rebeldias. Isso tem a ver com a história da luta de classes, né? Das classes sociais antagônicas. Então, Yamamoto traz bem essas palavrinhas do bem, conformismo e rebeldia e resistência, aparecendo lá nas questões de vocês, tá? Vamos ver uma questãozinha, ó, questão de 2023, Prefeitura de São Cristóvão, CESP e Sebrasp, lá de Sergipe. No que se refere às formas de expressão da questão social e ao seu enfrentamento, assinale a opção correta. Vê, forma de expressão da questão social e seu enfrentamento. Aí a gente vê justamente o que estava lá naquela parte do slide, certo? Embora inerente ao capitalismo, a questão social deve ser observada à parte, ou seja, né, sem se relacionar à parte da arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades sociais. Errado. Deve ser observada à parte, não. Ela envolve uma arena de lutas políticas e culturais contra as desigualdades sociais. Então, a letra A é errada. Letra B. O domínio privado nas relações entre capital e trabalho torna desnecessária a intervenção estatal para o reconhecimento da questão social. Jamais. A gente viu que requer respostas do enfrentamento, né, por parte do Estado e da sociedade, tá? Então, errado também. Letra C. As expressões da questão social concentram múltiplas desigualdades mediadas por disparidades nas relações de gênero, étnico-raciais, entre outras. É exatamente o que está lá na página 27, certo? E letra D, em sua dimensão estrutural, a questão social, por estar enraizada na produção social, e aí, ok, possibilita o acesso da maioria aos direitos civis e sociais. Totalmente errado, certo? Pelo contrário, a gente vê uma falta de acesso a esses direitos civis e sociais. E é isso, né, Amanda? Pois é, Flávia, é isso. Gente, que aula maravilhosa, hein? Olha, como a Flávia disse, é só um pouquinho do que tem no curso completo A Prova S. Flávia, muito obrigada, muitíssimo obrigada. Amanhã a gente tem mais aulas. Vocês fiquem aqui que eu tenho alguns recadinhos para poder passar para você. Ótima noite, Flávia. Muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Gente, olha só. Vou passar algumas coisas para vocês aqui agora. Muito importante, porque a gente pedindo a senha aqui. Vou falar já já para vocês. Olhem só. É o seguinte. A gente está fazendo um post agora lá no Instagram do Aprova S, tá? @AprovaS.
E vão lá, comentem o que vocês acharam dessa aula, tá bom? A gente está postando lá. Então, assim que eu terminar de passar aqui para vocês as informações, então correm lá no nosso Instagram e posta lá e comentem lá o nosso post, combinado? Olhem só, gente, eu tô aqui tão feliz que a gente acabou de ficar sabendo que o primeiro lugar no concurso de Montes Claros, tem gente de Montes Claros aqui? Tem alguém de Montes Claros? Saiu o resultado do concurso da Prefeitura de Montes Claros. Primeiro lugar, aluno à prova S. E a melhor nota da redação também é aluno à prova S. Eu quero desejar parabéns para as meninas. Para a Paloma, primeiro lugar. Para a Débora, que ficou com a melhor nota. Parabéns para vocês. Eu estou aqui que não me aguento, gente. Essa notícia saiu agorinha aqui. Prova Cotec Fadenor. Alunas à prova S, primeiro lugar aí no concurso de Montes Claros. Olhem só, muita gente pedindo um certificado aqui, e é o seguinte, a senha, a gente vai passar já, o certificado é opcional para vocês, tá bom, gente? No valor de R$19,90, as aulas serão as aulas do dia 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E a senha do certificado, a senha da aula para solicitar o certificado de 25 horas, tá? Então, a gente vai repassar as senhas para vocês ao longo da nossa programação, e no total de 25 horas de certificado apenas para quem desejar. Combinado? Então, eu vou falar já para vocês. A senha de hoje é 1, tá? Anotem aí direitinho. A senha é 1 e vocês vão digitar essa senha na hora que forem acessar o certificado, para quem desejar, pagando aí uma taxa de R$19,90, tá bom? Não é obrigatório, é só para quem gosta de ter o certificado, para poder guardar, apresentar aí, muitas vezes para a faculdade que exige, né, as horas complementares, tá bom? E amanhã nós temos o professor Bruno Lira, especialista em legislações de concursos públicos para assistentes sociais, professor do curso completo A Prova S. E nós vamos abrir, gente, as matrículas da 10ª turma do curso completo com aquelas novidades que eu contei para vocês, quem chegou aqui no início ouviu eu falar. A escola do assistente social concurseiro, as apostilas completas da Prova S, a melhor turma do curso completo até hoje, viu? A 10ª turma do curso completo da Prova S. Então, eu espero vocês amanhã para a aula de legislações sociais, Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa Idosa, com o professor Bruno Lira e mais as matrículas do curso completo, que eu sei que tem muita gente aí aguardando. Correm lá no nosso perfil, comentem lá o que vocês acharam, conheçam também o perfil da Prova S e eu espero vocês amanhã aqui nesse mesmo horário. Um beijo grande e até mais. Tchau!